Nós, como seres humanos, somos um campo eletromagnético. Nós temos esse poder de atrair tudo o que nós desejamos, tudo o que nós queremos, de uma forma meio que mística, meio que mágica, né? Algumas pessoas não acreditam nessa hipótese de maneira alguma. Então, hoje eu estou trazendo esse assunto para vocês por conta de uma questão que apareceu no canal e que é uma questão recorrente. Meu nome é Roberto de Farias, esse aqui é o canal RH. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos. O vídeo de hoje era para ser um vídeo sobre outro tema que já está até gravado. Eu gravei alguns vídeos já para deixar pronto para vocês, para poder ir soltando, mas por conta do meu último vídeo, surgiram algumas pessoas comentando, fazendo alguns comentários sobre o que é, o que não é, por que não é, como acontece, como não acontece. E aí eu decidi gravar esse vídeo para poder explicar, porque isso é uma das coisas, na verdade, que é conceito básico. E alguns vídeos que eu tô para gravar para vocês, eles são de conceito básico, porque muitas pessoas não entendem algumas coisas da ressonância, não sabem como que funciona o básico. Se você não sabe o básico, você não pode passar para o próximo degrau. Então a gente tem que ter isso aí em mente. Aí eu trouxe aqui duas dúvidas. Peraí. Eu trouxe duas dúvidas aqui para poder mostrar para vocês, para poder responder para vocês. São pessoas que me escreveram lá no canal e que eu tinha que responder porque é um assunto bastante importante. O primeiro deles é o Wellington Lopes, que ele me escreveu assim: eu concordo com você em algumas coisas, mas sem dar voltas, fale do efeito Zenão e do CD. Você acha que eles são placebo? Seria uma forma comercial que mexe com as crenças das pessoas, que levam a acreditar que o CD está limpando, o que na verdade é ela mesma que está fazendo? O que você diz sobre o CD em si, que o CD em si não resolve, eu entendi também. Mas raciocina comigo, uma pessoa que sofre de depressão, que só vive em casa, por exemplo, ela não vai mudar somente com a fé ou com o pensamento positivo. E com o CD, por ser vibracional, vai fazer com que ela saia de casa. Respondendo às questões do Wellington, é o seguinte, Wellington. Se o CD ele é placebo ou não, é uma questão bastante difícil de responder, porque ele pode ser placebo ou não, porque tudo depende da crença da pessoa. Se você, de uma forma mais geral, se você coloca o CD para tocar e você muda tudo ao seu redor, porque na sua cabeça o CD ele vira como se fosse um totem, como se ele fosse um amuleto mágico. Se eu toco, as coisas vão bem, se eu não toco, as coisas vão mal. Então a pessoa ela passa a acreditar que tocando o CD todos os dias tudo vai funcionar e aí ela começa a sair de casa, ela começa a fazer coisas novas, não porque o CD está vibrando para que ela faça, mas porque ela acha que tocando o CD o meio ambiente dela está mudando e automaticamente ela começa a mudar também. É uma crença. Pode ser que seja uma crença, pode ser que não seja, mas tudo está baseado nessa questão de acreditar que se eu toco o CD as coisas melhoram, se eu não toco as coisas não melhoram. Mas admitimos que a pessoa que tem a depressão aqui, que usa o CD, por exemplo, ela não toque o CD. Ela não use o CD. Uma pessoa que tem depressão, ela não toca o CD e não use CD nenhum. Ela simplesmente decide que hoje ela vai sair. E ela sai. Automaticamente, pelo simples fato dela ter feito uma coisa diferente, ela vai se sentir diferente. Pode se sentir melhor, pode se sentir pior, mas ela vai se sentir diferente, independente de ter CD tocando ou não. Por isso que essa questão é uma questão um pouco difícil de responder, porque pode ser placebo para algumas pessoas, pode não ser para outras. Algumas pessoas, elas sabem que elas têm que tocar o CD, mas elas também sabem que elas têm que mudar o meio ambiente delas. Então ela tem que começar a mudar as coisas para que as coisas mudem. Porque isso é matemática. Se você faz sempre a mesma coisa, você vai sempre ter o mesmo resultado. É loucura achar que fazer a mesma coisa sempre e colocar um CD para tocar vai fazer resultados diferentes, porque o CD é apenas um gesto, uma coisa mental, um gatilho, na verdade, que você está usando. Pode funcionar como gatilho mental? Pode. Funciona como um gatilho mental? Funciona. Porque inconscientemente, quando você coloca o CD, você manda uma informação para o seu cérebro, para o seu inconsciente, dizendo que a partir daquele momento as coisas têm que mudar. E aí você começa a mudar. Então pode ser que funcione, funciona também. Mas não é o CD que está mudando, é você que está mudando, é você que decidiu mudar, é você que quis fazer as coisas diferentes. Então com relação ao CD é isso. Agora com relação ao efeito Zenão, não tem nada a ver, na verdade, uma coisa com a outra.
O efeito, eu não sei, eu não entendi na verdade por que que você colocou esse tema aqui no meio dessa questão, porque eu não falei sobre, eu acredito que eu não tenha falado sobre efeito Zenão no último vídeo. É que todos os assuntos estão meio interligados, então a gente fica meio perdido. Mas o efeito Zenão nada mais é do que você colocar pressão, você não é colocar foco, são duas coisas diferentes. Focar é uma coisa e colocar pressão é outra coisa. Sabe quando você está fazendo alguma coisa? Por exemplo, quando você tem um trabalho e você chega no seu trabalho e o seu patrão fica em cima de você para ver se você está trabalhando, para ver se você está fazendo direito. Ele olha a cada 5 minutos, ele vem olhar para ver se você está fazendo alguma coisa, se o seu serviço está certo, se você não fez nada errado. É a mesma coisa. Isso é o efeito Zenão na vida prática. Porque o fato do patrão vir ali observar, ser o observador do negócio, faz com que tudo desande, porque ele tá focando no não, será que ele fez? Então pode ser que ele não tenha feito. Então ele está focando no não. Aí ele chega, automaticamente ele magnetiza você com a negatividade do não, com a falta, com a informação da falta. E aí você acaba não produzindo da maneira como você produziria se não tivesse pressão em cima de você. A mesma coisa acontece na vida. Lembra do efeito da dupla fenda? Da experimento da dupla fenda? Que quando nada observava, funcionava de um jeito, aí quando colocou um observador, funcionou de outro jeito? É porque o observador, a partir do momento que você passou a observar, você coloca um efeito Zenão, pressão, você coloca pressão em cima. E nós somos um reflexo do átomo, né? Nós somos átomo. Então, como reflexo do átomo, nós vamos agir exatamente da mesma forma que o átomo agiu no efeito da dupla fenda. Coloca força, coloca pressão, não funciona do jeito que você quer. Larga, ele funciona do jeito que você quer. Então larga, esse é o largar. Mas não tem nada a ver com o focar. O focar é quando você tem uma coisa em mente, você quer aquilo e você tem foco que é aquilo que você vai fazer para conseguir. Como que o universo vai entregar aquilo para você? Pouco importa. Não importa se aquilo vai vir num formato disso, num formato daquilo, se você vai ter que trabalhar, se você vai, não importa. O que importa é que o universo ele vai dar um jeito de trazer aquilo para você, desde que você faça a sua parte. Sempre assim. Eu tento dizer sempre isso para as pessoas, que quando você pede alguma coisa para o universo, você tem foco e você se mentaliza lá e você sente as vibrações, as emoções, o universo começa a dar possibilidades para que você consiga aquilo. Às vezes você tem um trabalho que você ganha R$ 2.000, você vai passar a ganhar R$ 5.000 no seu trabalho para que aquilo seja mais rápido, mais recorrente em sua vida. Para que aquilo volte a... Como que eu posso explicar isso para você? Para que aquilo seja facilitado na sua vida. Se você tem um salário de R$ 5.000, pode ser que você comece a ganhar R$ 10.000. Pode ser que você jogue na Mega Sena e você ganhe, sei lá, R$ 100.000 e consiga comprar o seu objetivo semana que vem. Mas isso são coisas que você tem que fazer. Você tem que jogar na Mega Sena, você tem que trabalhar, você que tem que levantar sua bunda do sofá e fazer alguma coisa. Porque enquanto você estiver achando que colocar o CD para tocar é tudo que você tem que fazer, não vai mudar em nada. Isso aí não tem nada a ver com efeito Zenão. Isso aí tem a ver com a sua força de vontade. Lembra das 17 leis que eu coloquei? Que você tem que fazer alguma coisa? Você tem que fazer. São 16 coisas que você faz e a 17ª está atrelada a todas as outras 16, que é a lei da compensação. Se você faz um, você é compensado por aquilo. Se você faz o 2, você é compensado por aquilo. E assim por diante. Tudo que a gente faz tem uma compensação na vida. Então, eu não sei se isso explicou a sua questão, as suas questões. Aí você perguntou aqui, seria uma forma comercial de algo que mexe com a crença das pessoas? Não, não acredito nisso. Eu não acredito que seja uma forma comercial de ganhar dinheiro. É porque assim, bom, primeiro que os palestrantes que fazem isso, eles trabalham, é o tempo deles, né? Eles têm que cobrar de alguma forma. Tem que manter o funcionário, tem que manter o aluguel, tem que manter água, luz, telefone, internet. Ele tem que manter toda uma equipe para poder estar lá disponível para poder realizar esses CDs e entregar para as pessoas. Então é óbvio que, vamos supor se eu vou ter que parar de trabalhar na minha empresa que eu trabalho hoje, eu trabalho para um emprego e estou abrindo a minha empresa. Se eu tiver que trabalhar, abandonar tudo isso só para poder atender as pessoas, é óbvio que eu vou colocar um preço no meu tempo, porque eu tenho minhas contas para pagar, como todo mundo. Assim como os palestrantes que vendem os CDs, eles também têm. Eles não estão vendendo o CD, eles estão vendendo o tempo deles. Cada um cobra quanto quer. Você paga se você acha que é justo. Simples assim.
Não acho que isso seja uma forma comercial de estar ganhando dinheiro, não. Acho que é só uma forma comercial de conseguir pagar as contas dele. Isso é óbvio. Todo mundo tem que ter uma forma comercial, trabalho, dignidade para poder pagar as contas dele. Mas não acho que seja para mexer com as crenças das pessoas, até porque um dos palestrantes que trabalha com o CD, que é o Hélio Couto, ele fala que ele mesmo fala que o CD é apenas uma ferramenta, que não tem necessidade de CD. Ou seja, ele não está obrigando ninguém a comprar o CD dele, as pessoas compram se quiserem. Então, não acho que seja uma forma de mexer com a crença das pessoas. Mas eu acho que as pessoas usam isso como crença, né? Elas preferem pagar os 290, 300 reais, não sei quanto que custa o CD, elas preferem pagar para ter o CD em casa, para tocar o CD, porque daí a responsabilidade não é mais minha, é do CD. É do palestrante que me vendeu o CD. E isso, muita gente faz isso e isso é um problema. Não estou generalizando, tá, gente? Não é que todo mundo faz isso. Mas tem muita gente que faz isso. Você percebe no comentário das pessoas que se sentem agredidas às vezes, porque elas querem se eximir. Aliás, todo mundo quer se eximir de qualquer responsabilidade, né? Todo mundo. Ninguém quer ser responsável hoje em dia, mas é uma minoria que se responsabiliza pelo que faz. Então é muito mais fácil quando você joga a culpa em alguém. Olha, basta olhar a sociedade, né? Você vê os filhos que vão para a escola, que são extremamente mal educados com os professores, com os amiguinhos, mas os pais, eles se isentam da responsabilidade, porque os filhos estão na escola, então a responsabilidade é da escola. E não é bem assim que funciona, a gente sabe disso. Deixa eu ver se eu deixei de responder mais alguma coisa. Não, acho que eu respondi tudo com relação a você. Aí em seguida, a Mara Terezinha, o Eriton, um abraço pra você. Mara Terezinha, um beijão pra você. Obrigado pela sua participação, pela participação de vocês. Gosto muito quando alguém participa aqui no canal. A Mara disse que a Mara tem uma história, ela me mandou um texto, ela me disponibilizou um bom tempo da vida dela para escrever esse texto. E ela. Opa, peraí, que eu apaguei aqui. Ela falou que tem situações na nossa vida que é difícil sair o vício, né? É difícil sair do turbilhão negativo. Para responder isso, Mara, e para as outras pessoas que pensam como você, eu fiz um desenho. Deixa eu encostar aqui o meu tablet para mostrar esse desenho para vocês. É um desenho de um turbilhão mesmo. Eu vou tentar mostrar da melhor forma possível para vocês. Vamos lá. Olha aqui. Esse aqui, ó. Deixa eu trazer o microfone aqui. Esse aqui é o próton. É um turbilhão de próton. Ali embaixo é uma pessoa que está no meio. No meio somos nós, né? Aqui entre os turbilhões somos nós. E do lado direito aqui tem o elétron, que é o negativo. Tá vendo, ó? Então, um turbilhão negativo, um turbilhão positivo. Não sei se dá pra ver muito bem aí, mas é o melhor que eu posso fazer nesse momento, gente. No turbilhão positivo, é como se fosse um furacão mesmo, né? É um furacão de coisas boas. Ele traz assuntos positivos, fala de saúde, fala de riqueza, de prosperidade. Você tá vendo que tem uma pessoa que tá bem ali no meio? Então, a física explica que quando uma pessoa se coloca no meio de um tornado, de um furacão, nada acontece com ela. Então, você pode estar no meio num lugar que é todo próspero, cheio de positividade, mas se você estiver ali naquele ponto que é neutro, esse mar de prosperidade, de riqueza, de coisas boas não vai entrar na sua vida, porque você está se neutralizando ali dentro. Então, para que você participe, você tem que estar no roda-moinho. Aqui do lado negativo é o elétron, né? São as cargas elétrons, as cargas de elétron. São os problemas. É onde fica tudo que não é saúde, tudo que não é riqueza, tudo que não é prosperidade. Aqui nesse do lado direito, também acontece a mesma coisa. Se você estiver ali no meinho, ali, ó, na parte neutra do problema, você não é afetado. Você pode estar vivendo numa casa onde as pessoas falam só de problemas, só de saúde, de doença, só de tristeza, só de desgraça, só de coisa ruim, que se você estiver ali no meinho, você não é afetado. Nós
estamos no meio, tá vendo? Entre um e outro somos nós. E nós somos um campo eletromagnético, a gente atrai. Se você pensa coisa positiva, blup, você atrai coisa positiva. Se você pensa coisa negativa, blup, você atrai coisa negativa. Não tem como sair disso. Isso é uma das coisas que eu queria mostrar com relação ao seu comentário. Deixa eu ver se eu escrevi mais alguma coisa aqui. Gente, eu não vou editar esses vídeos, tá? Esse vídeo. Porque eu tô correndo contra o tempo. Então eu tô mostrando pra vocês meus caderninhos, meus erros, meu português que está bem quebrado. Aqui eu coloquei duas coisas. A Mara, ela falou mais alguma coisa aqui que era bem interessante. Deixa eu ver aqui. Então, de não conseguir sair do turbilhão negativo. Na verdade, Mara, e para todas as outras pessoas que acham que realmente eu sei que nós estamos vivendo numa era onde a maioria das pessoas pensam como turbilhão negativo. Elas estão sempre focadas na não prosperidade, na não riqueza, na não saúde, no não positivo, né? Então tudo que é negativo elas falam só disso, né? Elas não falam de coisas boas, não falam de prosperidade, riqueza, de saúde, de bons atos, de bondade, elas não falam sobre isso, elas falam sobre os outros assuntos contrários a esses. E não há nenhum problema com isso, na verdade. A gente pode viver num mundo completamente negativo desde que nós estejamos no meio do turbilhão. Se você conseguir se neutralizar, não participar da conversa, se você for conversar sobre esse assunto, não fale as palavras negativas. Se você falar palavras negativas, não sinta com o coração. Na verdade, não há problema nenhum em viver em um ambiente negativo. Nós vivemos nesse ambiente negativo que é o mundo hoje. O que é importante nesse caso é você não se deixar negativar, que é uma coisa que eu repito sempre aqui no canal. Você pode estar numa conversa onde todas as pessoas pensem e falem palavras negativas, desde que você não pense e não fale. Quando alguém fala uma palavra negativa, automaticamente você pensa naquilo. Não tem problema nenhum se você pensa, mas não sente. O problema é quando você sente. Existem pessoas que usam como palavrões palavras com nome de doença. E o problema é quando essa palavra vem com a força lá de dentro, com a energia que a pessoa tira para fora. Sabe, aquelas palavras que são de baixo grau mesmo, de vibracional, e vem junto com o sentimento da pessoa. Então vamos supor que você esteja com raiva, num dia de raiva, e você fala qualquer palavra, não importa se seja de doença ou não. Uma palavra para expressar a sua raiva. Aquela palavra, ela pode ser qualquer palavra. O que importa não é a palavra, é a emoção que você trouxe para fora. E quanto mais você dá, mais você recebe. Então isso é o problema de estar em um turbilhão, porque às vezes você não consegue ser neutro. E isso é ruim, isso aí a gente tem que fazer bastante atenção com relação a isso, porque você acaba, se você não for uma pessoa que consegue se neutralizar, você acaba absorvendo. Porque lembra do meu desenho que tinha um homenzinho ali no meio? Aquele homenzinho ali do meio somos nós. Se a gente conseguir se neutralizar, a gente fica no meio do turbilhão e nada nos pega. Mas se a gente não conseguir se neutralizar, a gente absorve aquilo que está mais compatível com você. Se você é uma pessoa que está jogando sempre coisas ruins para fora, você vai absorver o negativo daquela conversa. Se você é uma pessoa que está jogando sempre coisas positivas, você absorve o positivo da conversa e ainda consegue positivar as outras pessoas. E isso é uma coisa bastante importante com relação a isso que você falou, porque é verdade que a gente não consegue simplesmente ignorar o mundo. Porque se a gente for ignorar tudo que é negativo, no mundo a gente não vive mais. Porque hoje em dia quase todo mundo é negativo, as pessoas são negativas. É difícil encontrar pessoas que não sejam. Portanto, seja uma. Continuando aqui, você falou sobre... Olha, o seu texto é um texto bastante difícil de responder, Mara, porque você falou de coisas que são bem profundas e eu não poderia responder isso aqui, porque as pessoas, nem todo mundo nem todo mundo está pronto para receber esse tipo de informação. Mas eu concordo em quase tudo com você,
do que você disse. Nós temos muitos problemas mesmo que vêm de lá de trás, que vêm do passado e que nos atormentam e que nos fazem sabotar um pouco a nossa vida, né? Seria mais uma forma de sabotagem. Você falou aqui, eu não sei se eu vou conseguir achar aqui agora, porque o seu texto é bem longo. A primeira coisa que você falou aqui que me marcou bastante foi o que o Hélio fala sobre os acertos que nós temos com o universo. E a única maneira é através do amor. É verdade, Mara, nós temos que fazer os nossos acertos com o universo. Esses acertos são da pessoa que criou qualquer coisa, na verdade, né? Se você criar coisas positivas, você vai ter um acerto positivo. Se você criar coisas negativas, você vai ter um acerto negativo. É por isso que nós não devemos julgar nunca. A gente, por exemplo, existem casos de pessoas que escreveram uma canção, tipo, uma canção que você ouve a música e você fala que porcaria, e o cara ficou milionário com essa música. Como pode, gente? A gente não sabe o que ele viveu na outra vida. A gente não sabe se ele foi uma pessoa muito boa e ele não teve tempo de receber uma recompensa por isso. A gente não sabe tudo que ele fez num outro momento, no passado. A gente não sabe o quanto ele batalhou, o quanto ele já sofreu, o quanto ele merece ganhar algo e ter uma vida boa. E aí ele vem nessa vida aqui e ele acaba recebendo isso tudo numa pancada só. Ele escreve uma música que é considerada lixo e ele acaba ficando milionário por conta daquela música, mas não foi a música que deixou ele milionário, gente. Foi um passado que ele deixou lá atrás. Tinha uma pendência com o universo e o universo tinha uma pendência com ele, era uma pendência que o universo precisava pagar e o universo pagou numa música que ele escreveu aqui nessa vida agora. Então, não é justo julgar por conta disso. Às vezes você fala, nossa, que injusto, né? Eu trabalho 20 horas por dia, tenho 10 filhos em casa, faço tudo com a maior dignidade, vou pro trabalho, não faço nada de errado, não roubo, não faço isso, não faço aquilo e não consigo ganhar um dinheiro para sustentar minha família. Esse cara escreveu uma música lixo e ficou milionário. Como pode? Então não julguemos, porque nós não sabemos quais as pendências que o universo tinha com ele. Assim como o universo tem pendências com a gente agora. Se você é essa pessoa que eu acabei de falar, que trabalha, que faz, que acontece, que está sempre presente, que é honesto, que é digno, o universo tem uma pendência com você. E essa pendência, uma hora ou outra, ela vem. Aguarde. Então, essa pendência que você falou, Mara, não é assim... Se você é uma pessoa boa nessa vida, se você está fazendo coisas boas, não tem nada que se preocupar. O universo não tem que ficar esperando uma pendência negativa do universo. O universo não vai fazer você pagar por algo que você não fez. Agora, você comentou a respeito de alguma coisa que aconteceu lá no seu passado, na época que você ainda era inconsciente, você nem se lembrava disso. Esse é aí que a porca torce o rabo, porque vai ficar um pouco difícil para eu poder entrar no mérito da questão. É o seguinte, não é você que tem que pagar por isso. Não é você que vai sofrer por isso. É a pessoa, ou é o que aconteceu ali naquele meio, daquele problema de quando você era criança, a carga é dela, o karma é dela, foi ela que plantou, não foi você. Você tem uma cicatriz na sua alma que te mostra que você é guerreira, que apesar de tudo o que aconteceu, hoje você está aí vivendo, lutando para ser uma pessoa melhor, buscando conhecimento, assistindo o meu canal, assistindo vários outros canais, participando da ressonância de uma forma geral, porque a ressonância é uma coisa universal, é multiversal, ela engloba toda a energia de tudo que existe no todo, e só isso já é o suficiente para mostrar o quanto você é uma mulher batalhadora, guerreira e que tá indo atrás dessa, eu não diria recompensa, porque a gente não tá atrás de uma recompensa, a gente tá atrás de ser uma pessoa melhor, a recompensa vem automaticamente. Então eu não vou dizer que você tá aí atrás de uma recompensa, mas eu diria que você está atrás da sua evolução. Então, esse é o tipo de dogma que a gente tem que deixar para trás. O que fizeram com a gente, o que nos fizeram, né, tudo aquilo de mal que alguém já fez para nós, eu passei por muitas coisas, acredite. Muitas coisas que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. E eu não tô falando na vida adulta não, tô falando na vida de criança mesmo. Que eu não é nem bom entrar no mérito da questão, porque eu ainda tenho alguns sentimentos com relação a isso. E quando a gente sente, é esse o problema, você não pode repetir a história. Se você conta aquilo com o sentimento, você está criando mais daquilo. Então não crie mais daquilo, não fale sobre isso, se isso ainda te machuca. Se não machuca mais, ótimo, pode falar à vontade, mas é coisa do passado, ficou lá atrás.
É problema deles, de quem fez isso com a gente, de quem maltratou a gente, de quem jogou alguma coisa na gente, de quem nos julgou, não importa. É problema deles, é karma deles, é uma dívida que eles têm com o universo, não é nossa. Nós temos apenas a cicatriz para nos levar adiante. É um assunto bastante difícil de falar porque não é só isso, tem um monte de outra coisa, um monte de outras coisas que eu poderia estar falando a respeito disso, mas que não dá para falar porque vai fugir muito do assunto e as outras pessoas vão ficar perdidas. Mas eu espero que você tenha entendido o que eu quero dizer com relação a isso. Depois você falou do Ho'oponopono, que realmente o Ho'oponopono é uma coisa que limpa, ele traz essa transformação pra gente. Todo mundo deveria fazer o Ho'oponopono pelo menos uma vez por dia. Por que eu falei isso das cicatrizes? Porque isso não é o que está destruindo não é o que está destruindo que a gente constrói. Na verdade, isso torna a gente pessoas mais fortes para continuar lutando, para continuar indo em frente. Não é isso que destrói. O que destrói a gente são crenças, é aquilo que você acredita. Se você acredita que isso destrói você, aí sim, você usa a lei da atração, você constrói alguma coisa e acaba destruindo com o tempo. Mas não é isso que vai destruir, é a sua crença. Uma outra coisa que destrói, que você falou aqui que se você não limpa o inconsciente, você acaba se autodestruindo porque você constrói e destrói porque inconscientemente está lá dentro. Só se você acredita que é assim. Eu não acredito que é assim. Então é por isso que essa lei não se aplica pra mim, só se aplica pra você. Essa é uma realidade sua, não minha. A minha realidade é a seguinte: eu vivi aquilo, eu sofri aquilo, fizeram aquilo pra mim no passado, mas aquilo é um karma deles. Eu não tenho nada a ver com isso. É eles que vão pagar pro universo. O que eles fizeram pra mim, que ficou aqui dentro, né, eu tenho que olhar pra isso como uma cicatriz que me fez vencer na vida. Então, assim, Roberto, eu penso assim: tudo que passou no passado, todas aquelas pessoas que me machucaram, tudo que fizeram pra mim, está no meu inconsciente? Sim, está no meu inconsciente. E o meu inconsciente vai usar aquilo pra me mostrar o quão forte eu sou por ter passado por aquilo e sobrevivido. E agora que eu estou pronto para criar a minha realidade, eu vou criando a minha realidade da maneira como eu quiser, independente de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Tudo depende de mim, de como eu penso, de onde eu foco. Então eu acredito que aquilo existiu, eu acredito que aquilo está dentro de mim, mas eu também acredito que aquilo é apenas cicatriz para me mostrar o quão forte eu sou. Então eu não vejo absolutamente nada de negativo no que passou. Existiu negativo naquela coisa? Existiu, mas o negativo ficou para as pessoas que me fizeram, que me apontaram o dedo, que disseram que eu não era capaz, que, sei lá, que me sacanearam, que me passaram para trás. Tudo aquilo é karma deles, não é meu, não é nosso. Então a gente tem que continuar a nossa vida de forma que é problema deles, é eles que paguem pelos problemas deles. Não é, infelizmente eles vão ter que pagar, porque existe um banco universal, o banco da vida. Nesse banco universal é que nem um banco na nossa vida aqui na realidade. Se você tem alguma coisa para receber, você recebe. Se você tem alguma coisa para pagar, você paga. Mas você vai ter sempre crédito ou débito. Nunca ele tá zerado lá. É muito difícil ele tá zerado. Então essa é a minha realidade. Lembra que cada um cria a sua realidade? Se você acredita que o seu passado, tudo aquilo que fizeram para você vai continuar te destruindo, isso vai continuar te consumindo a sua vida toda. Eu não acredito nisso. Então essa lei nunca vai se aplicar na minha realidade. Porque eu acredito numa outra coisa. Você vê como faz diferença? Então, bom, eu já respondi isso. E outra coisa. Aí você me falou das coisas que estão sendo destruídas, né? Eu construo e destruo, construo e destruo. Muitas vezes não é nem isso que está destruindo, não é nem a sua crença, é a sabotagem. Você se sabota por conta de coisas que você ouviu quando você era criança. Aí é diferente. Quando você aprende, você ouviu, alguém te ensinou que rico não vai para o céu. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico ir para o reino dos céus. Dinheiro é sujo, todas aquelas frases que fazem com que as pessoas acreditem. Eu não conheço muitas, graças a Deus. Eu vi algumas depois que comecei a pesquisar na internet, até porque dinheiro era escasso na minha casa naquela época, quando eu era criança, então ninguém falava muito de dinheiro. Mas tem umas frases que são desse cunho de crença que você acaba ouvindo quando é criança, mas aí é diferente, você aprendeu. Quando você aprende uma coisa, é difícil tirar aquilo de dentro de você, né? Piorou se é constante, se é uma lavagem
cerebral. É difícil de tirar isso da cabeça da pessoa. Mesmo depois de adulto, não importa. Porque aí já não é mais crença, aí é um aprendizado. Né? Você aprendeu e você acredita, mas antes de acreditar você aprendeu. E o aprendizado ele é algo que fica, é tipo quando você aprende que 1 mais 1 é 2. Não tem como tirar isso da sua cabeça. Mesmo que a ressonância harmônica diga que 1 mais 1 é 8, mesmo que a dupla fenda chega pra você falando 1 mais 1 é 8, mas 1 mais 1 pode ser 16, e 1 mais 1 pode ser 32. Então você fica meio que perdida, porque como que você vai... Alguém te disse quando você aprendeu com a professora de matemática que 1 mais 1 era 2. Como que isso pode ser 8, 16, 32? É impossível. Então, o impossível é uma questão de acreditar. Crença e aprendizado são duas coisas completamente diferentes que estão interligadas e que uma acaba atrapalhando na outra. Mas a crença, ela pode ser mudada. O aprendizado já é mais difícil, mas também pode ser mudado. Então o problema nesse caso aqui poderia ser mais sabotagem do que suas crenças, do que o aprendizado. Ou talvez seja tudo junto, né? As crenças, o aprendizado e a sabotagem. Você está se sabotando por conta das crenças que você aprendeu. Então uma coisa está interligada, não, é bem harmônico o negócio, tá vendo como que é harmônico? Você acaba se sabotando e acaba destruindo a sua realidade. Você constrói e destrói por conta de algo que você não sabe, né? Que você está lá no seu inconsciente, como você mesma disse, que é algo que você ouviu quando era criança, você acabou aprendendo que era daquele jeito, e agora, mesmo sabendo que, mesmo ouvindo que é de uma outra maneira, é difícil de levar isso pra frente. É como, sabe quando você aprendeu a vida toda que uma coisa foi uma coisa e de repente você descobre que não é mais? É como se aquela nova realidade sua fosse bem menos realidade do que a anterior. Ela é uma realidade, você sabe que ela é real, mas a outra realidade é muito mais forte, você passou muito mais tempo ouvindo aquilo, estudando aquilo, aprendendo aquilo. Então para você a realidade de antes ainda é verdadeira. É que nem quando mudam o português, né, o vocabulário, não é o vocabulário, quando mudam a acentuação do português, é extremamente difícil para nós, eu ainda não me acostumei, e eu já estava morando aqui no Canadá com a nova ortografia, eu ainda acho que coisas que estão certas hoje estão erradas por conta do antes. Mas enfim, é isso que eu queria dizer pra você com relação a isso. Tem que tomar cuidado pra você não estar se sabotando. Eu não sei se foi você ou se foi o Wellington que falou sobre o ego. Aí tem um momento aqui que você fala que quando a ressonância demora para dar resultados é porque as pessoas não querem ou não conseguem ver onde ela precisa mudar. Isso pode ser sim, mas geralmente, né, geralmente a pessoa ela tá passando pela catarse, como eu falei no vídeo de ontem. Ela passa pela catarse por muito tempo, muito tempo, muito tempo. Eu costumo dizer que a catarse ela é aquela que veio para fazer a limpeza, né? E aí ela tem que tirar tudo que é de negativo de dentro da pessoa. Mas a gente não tem como saber quanto de negativo a gente tem dentro da gente, porque não é só de agora, não é só do ontem, da semana passada, de 10 anos atrás. É também de outros tempos, de outros momentos, talvez de outras vidas, talvez de outras encarnações, sei lá, aí vai da crença de cada um. Mas toda a negatividade que a pessoa traz com ela, ela tem que tirar ali pra fora pra poder alcançar. Porque lembra do banco que tem as contas lá, o negativo e o positivo? Se você tá fazendo a ressonância para se limpar e você quer se limpar rápido para chegar rápido lá em cima e você ainda tem contas para pagar com o universo, você começa a pagar tudo numa pancada só. Esse é o problema de fazer desse jeito. Né? Não é que tá errado, não tá errado, não tem nada errado. Existem as formas mais fáceis, as mais fáceis e as formas mais difíceis. O problema disso é que a pessoa coloca uma vibração muito forte para fazer a limpeza, porque ela realmente está disposta a alcançar a evolução. Só que ela quer alcançar a evolução já, nesse momento. Ela quer conseguir as coisas mais rápido, materializar, ela quer conseguir chegar lá na frente, ela quer ser uma pessoa melhor, ela quer... Não importa o que ela queira, ela quer já, porque o ser humano é imediatista. Aí o que acontece? Você vai lá no banco e você fala, olha, eu quero quitar o meu saldo aí com você. Aí o banco da vida fala, não sei se você vai aguentar, hein? Vou te mandar. Daí o banco começa a mandar os boletos para você pagar. Essa é uma outra forma de explicar a catarse, tá? O banco começa a te mandar boletos para pagar.
E são muitos boletos, porque você tem muita coisa ainda para aprender. Nem todo mundo vai passar por isso, porque cada pessoa está num estágio diferente da evolução. Então depende do que você fez, depende de quem você foi, depende de todo o seu histórico passado. Então o seu banco começa a te devolver todos os boletos para você pagar. E aí você chega um momento, qual é o problema disso? Chega um momento que você não aguenta mais. A pessoa fala, se isso é evolução, eu não quero evoluir mais. E aí a pessoa estagna. Esse é o problema de querer tudo para já, é imediatista, de querer a evolução rápida, de querer colocar lá, sei lá, o CD para tocar e achar que daqui 3 meses eu vou ser um ser iluminado. Esse é o problema. Pode funcionar? Pode funcionar. Funciona? Funciona. Mas tem que saber se você está disposto a pagar o preço que aquilo pode trazer para você. E isso é uma coisa que, eu não vou dizer que é omitida, né? Não tem outra palavra para falar sobre isso. É omitido, porque eu acho que as pessoas que trabalham com essa ferramenta, elas deveriam falar, olha, quais são as consequências? São essas, essas e essas. Você precisa ter a consciência de que se lá no banco da vida você tiver um débito a pagar, você vai ter que pagar. Se você tiver um débito a receber, você vai receber. E aí as coisas começam a aparecer sem catarse nenhuma. Uma dorzinha de cabeça aqui, uma dorzinha de barriga ali, um probleminha, uma briguinha que você tem com alguém que você gosta muito. São pequenas catarses que acontecem e de repente você começa a receber as coisas que você tem para receber do universo. Porque o universo tem uma dívida com você. Ele sabe que você batalha, que você é uma mãe solteira, que você tem 2 empregos para cuidar da casa, que você é um homem que cuida da família toda, que sai de casa às 4h30 da manhã e chega em casa às 10 da noite, extremamente cansado, exausto, às vezes nem conversa muito com a família porque já está acabado, não tem tempo para se divertir. O universo sabe de tudo isso. Então ele começa, se você quer evoluir, eu vou te dar, vamos acertar as contas. A gente vai quitar o nosso débito, seja o meu com você ou o seu comigo, e aí você vai conseguir tudo o que você quer. É assim que funciona o banco da vida. Eu vou tentar trazer isso de uma forma mais ampla depois, porque o vídeo já está ficando enorme, mas era só para responder essa questão aqui. Também quero falar um pouco sobre mim nos próximos vídeos, né? No próximo vídeo talvez eu fale um pouco, nos próximos vídeos, né? Porque alguns já estão gravados, eu fale um pouco sobre os meus conhecimentos, o que eu estudei, aonde eu fui, o que eu fiz para poder estar falando sobre isso com tanta certeza de assunto, né? Nossa, mas o Roberto, ele fala com tanta propriedade do assunto, né? Quem ele pensa que ele é? Como eu já recebi uma mensagem no Facebook me perguntando quem que eu penso que eu sou para vir aqui falar sobre esses assuntos. Hoje eu sou somente o Roberto, de 32 anos de idade, 33 anos de idade, que vive aqui no planeta Terra. Mas esse Roberto, de carne e osso aqui, ele também tem uma alma que já é muito velha, que já viveu muitos tempos, que já viveu muitas vidas, e é por isso que ele tem tanta certeza do que ele fala, porque ele tem experiência para poder falar. E não só das outras vidas, mas nessa vida também. Eu tenho bastante experiência nessa vida, eu tenho apenas 33 anos, mas com 33 anos eu já tenho marcas da vida que eu posso usar elas para poder chegar aqui e falar, essa foi a minha experiência, foi isso que eu aprendi com ela. Não que necessariamente todo mundo vai aprender do mesmo jeito que eu, né? E também tenho todo o meu histórico de terapeuta emocional, que eu trabalho desde os meus 18 anos de idade, e então eu tenho um pouquinho de experiência para poder falar sobre isso. Mas eu vou trazer esses assuntos melhor para vocês num próximo vídeo. Me desculpe o vídeo longo, mas é que as questões eram propícias, né? Porque eu tenho falado tanto de negativo, de positivo e de turbilhão de problemas que as pessoas têm o prazer de compartilhar essas informações. Inclusive ontem, infelizmente, ontem ou antes de ontem, nós tivemos o acidente com um avião no Brasil. Meus sentimentos a todos os familiares, que Deus abençoe e conforte a vida de vocês da melhor forma possível, se é que existe uma forma melhor para fazer isso. Existe o problema de ter um acidente? Existe. Existem problemas na vida? Existem problemas que vão chegar e vão te dar um tapa na cara que você não vai saber de onde que veio. Sempre vai ter, não tem o que fazer, isso aí é apenas uma consequência de estar na Terra, né? Nós estamos aqui para viver isso mesmo, para entender, para aprender com esses acidentes, com as tragédias, com as catástrofes, com as perdas repentinas, e é por isso que a gente tem que ser o melhor que a gente pode ser hoje, porque a gente não sabe se amanhã a gente ainda vai estar aqui para fazer alguma coisa de bom ou não.
mas fazer com que isso não seja parte da nossa vida, né? Não pegar foto dos mortos, dos jogadores ou das pessoas que estavam lá no avião e começar a compartilhar porque acha que aquilo vai trazer um like para você no seu Facebook ou que vai trazer, sei lá, popularidade pra você, que você vai ser mais bem visto. Na verdade não vai, você só tá compartilhando tragédia, né? Aquelas pessoas que compartilham gente faltando um pedaço pra ganhar amém, achando que aquilo vai curar a pessoa. Gente, não vai curar, uma palavra não cura nada. O que cura é a oração, é o ato, é o sentimento, é a transformação que você faz vibracionalmente, né? Não é uma foto compartilhada com uma palavra escrito amém que vai mudar a vida da pessoa. Então não compartilha esse tipo de coisa. Compartilha coisas boas, né? Compartilha a realização na vida das pessoas. Compartilha a mudança na vida das pessoas para poder inspirar. Porque levando uma foto com uma doença, você não inspira. Você leva apenas a doença. Você apresenta a doença, né? Você não está apresentando uma cura, você não está apresentando uma solução, você está apresentando o problema. E quanto mais problema você apresenta para o mundo, mais problemas o mundo apresenta para você. Então, evita fazer isso. O acidente de ontem, de antes de ontem, algumas pessoas compartilharam. Eu evitei entrar no Facebook naquele dia porque cada vez que eu entrava era problema do acidente. Era isso, era aquilo. Eu até deixei de seguir algumas pessoas porque eu não tenho paciência pra gente que só posta porcaria, que só posta coisa ruim, que só posta negativa. Então, existe sim uma maneira de passar pelo problema sem ser parte do problema, né? Você pode passar iluminando o seu caminho, você pode passar plantando flores no meio do caminho, você pode passar levando vibração positiva, mas não pegando um pouco do negativo que existe para poder levar para o seu mundo e para o mundo das pessoas que estão ao seu redor. Ninguém gosta disso, as pessoas hoje em dia estão acostumadas com isso e por isso que muitas pessoas nem percebem, às vezes você está compartilhando coisas negativas que você não percebe porque você já está acostumada com o seu meio. E você tem que mudar isso para que as coisas mudem ao seu redor. Mudando isso, você muda as coisas ao seu redor. É mudando dentro de nós que nós vamos mudar o outro. Porque o outro não existe, lembra? Então, se tem alguma coisa que você queira mudar no mundo, mude isso primeiro dentro de você. Porque é quando você consegue mudar isso dentro de você, quando você entende, aceita, compreende, aquilo faz uma diferença enorme na sua vida. É isso que eu tenho tentado trazer. Às vezes os vídeos ficam um pouco confusos, porque o assunto ele é bem amplo e ele é todo interligado, né? Ele é harmônico. Uma coisa tem tudo a ver com a outra. E é difícil falar sobre isso desse jeito, né? Num vídeo curto, num vídeo pequeno. Pode ver que tem palestrante que tem palestra de 2 horas na internet, é cansativo, e por mais que o tema seja um tema legal, é cansativo falar 2 horas, né? Ficar sentado na frente do computador assistindo um vídeo de 2 horas falando sobre o mesmo assunto, não tem interação nenhuma. Por isso que eu evito fazer esses vídeos longos. Mas tem ocasião que não tem muito o que fazer, que é o caso de hoje, com essas dúvidas aqui que foram pertinentes com relação a isso. Por isso que eu parei tudo hoje, cheguei do trabalho e falei, eu vou fazer a gravação hoje para eles, porque esses merecem. Não que os outros não mereçam, mas é que isso tá fresco ainda, tem a ver com o vídeo de ontem e tem a ver com dúvida de outras pessoas que têm postado aqui no canal. Então, muito obrigado pela sua participação, gente. Me desculpe se eu não fui claro ainda o suficiente, mas eu prometo que eu vou trazer outras informações mais calmas, com mais didática, com mais tempo de pensar sobre o assunto, para poder trazer isso de uma forma bem clara para todo mundo. Ok? Se você curtiu, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, assiste aos outros vídeos e a gente se vê no próximo vídeo, Ressonantes. Um forte abraço, até lá!